Vou te ensinar o que é passivo ambiental e aonde você pode buscar informação para evitar de perder dinheiro na compra de uma propriedade. Neste vídeo eu vou te ensinar os principais tipos de passivos ambientais, onde buscar informação, como evitar de gerar um passivo ambiental e, pior ainda, como não entrar numa furada de comprar uma propriedade que possui problemas ambientais antigos, que pode ser que recaia sobre você a responsabilidade de resolver eles, trazendo assim perdas financeiras. Mas antes de ir para o conteúdo, eu queria pedir para vocês deixarem um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, porque isso me fortalece para continuar produzindo conteúdos de qualidade para vocês. Bom, primeiramente a gente tem que nivelar o que é um passivo ambiental, que nada mais é, na minha opinião, do que problemas ambientais antigos que recaem sobre o atual proprietário a obrigação de resolver esses problemas. E sim, pode ser que se você comprou uma propriedade e já tinha problema ambiental no passado, recaia sobre você essa obrigação de reparação do dano. Existem dois principais tipos de passivos ambientais. O primeiro deles, os florestais. Pode ser corte de vegetação, intervenção em APP, uma construção irregular. Muitas vezes recaem sobre uma obrigação de reparação do dano ambiental. O segundo tipo mais comum, contaminação. Por exemplo, se uma propriedade era uma indústria, pode ter tido algum descarte irregular de resíduos sólidos, pode ter tido alguma estação de tratamento de esgoto que contaminou o solo ali e possivelmente o lençol freático. Outro muito comum na nossa região e na nossa sociedade seria os postos de combustíveis. Estes muitas vezes vazam etanol, diesel, gasolina e acabam por contaminar o lençol freático. Bom, falando sobre os passivos ambientais florestais, existem algumas formas e técnicas que a gente pode utilizar para consultar e verificar algum indício de que teve algum problema ambiental no passado. Felizmente, de um tempo para cá, existem bases de dados digitais que possuem algumas informações de maneira prática, como por exemplo, o Cigangel é uma ótima ferramenta, bem como o Google Earth, porque a gente tem algumas imagens aéreas antigas que a gente pode vir, passando de ano a ano ou a cada disponibilidade de tempo, para verificar se houve grandes transformações naquela propriedade. Ou seja, se tinha uma vegetação lá e ela sumiu, é meio estranho, Isso chama atenção. Então eu vou ensinar para vocês aqui no computador como consultar de maneira prática essa informação. Primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês uma ótima base de dados que se chama Cigangel Público. Essa base de dados, ela tem cadastrado de 2017 em diante os boletins de ocorrência da Polícia Militar Ambiental. Ou seja, ali você já consegue visualizar autos de infração, que seriam essas multas ambientais recentes. Existem outras também que ainda continuam em documentos físicos que a gente não consegue consultar. Mas vamos lá para vocês darem uma olhada aqui comigo em como que funciona. Eu já abri aqui a tela do Cigangel Público, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vocês veem lista de camadas, clica em auto de infração ambiental e também em fiscalização. Tá vendo cada triângulo desse que carregou? Seria um auto de infração. Então a gente pode dar um zoom. Existem outros também, por exemplo, de intervenção em flora, que é bastante interessante para que a gente possa dar uma olhada. Nós podemos dar um zoom em cada um deles, como por exemplo esse daqui, clicar e ele vai abrir para a gente o motivo, Degradação ambiental contra a flora, ou seja, foi danificada a vegetação. Aqui tem os dados do auto de infração, então a gente já consegue saber que essa propriedade teve um problema de supressão de vegetação nativa, ou seja, quem comprar pode ser o responsável pela resolução desse problema. Outra base de dados bastante interessante que a gente sempre deve consultar é o Google Earth. O Google Earth ele apresenta imagens históricas, Depende da sua região, depende da área, vai ter imagens desde 2005, 2007, 2010 e com uma certa sazonalidade vão aparecendo algumas imagens. Então eu vou mostrar para vocês um caso aqui específico. Por exemplo, nessa propriedade aqui, nós notamos que existe essa clareira na vegetação, mas se nós puxarmos imagens aéreas antigas, como por exemplo essa daqui é de 2013, você pode notar que tinha vegetação nessa área. E quando nós vamos passando as imagens, surge aqui um buraco. Ou seja, será que isso aqui foi regular? Se não foi regular, quem comprou essa propriedade pode ter a obrigação de reparar esse dano, que nada mais seria que
plantar árvores ou deixar que a vegetação se regenere naturalmente. Tudo vai depender de um acordo que é feito com o órgão ambiental. Vale lembrar que existem outros problemas também que são vinculados a construções em área de preservação permanente, que são áreas especialmente protegidas na beira de córregos e nascentes. Então, uma casa na beira de um recurso hídrico tem que ter atenção para saber quando ela foi construída, porque existem lapsos de tempo onde a gente consegue ou não regularizar uma construção através do que nós chamamos de descaracterização de APP, que um dia eu vou fazer um vídeo para tratar só sobre esse assunto. Bem como existem casos onde é imposta a obrigação de demolir uma propriedade, que sinceramente é uma situação bastante complicada e muito triste, para ser sincero. Agora falando sobre o outro tipo de passivo ambiental, que seriam as contaminações. Muitas vezes essas contaminações estão associadas a antigas indústrias, bem como a postos de combustíveis, mas isso não quer dizer que são só elas, podem existir outras fontes. Nas indústrias, como que nós fazemos para avaliar isso daí? Primeiramente, a gente faz um levantamento. O que essa propriedade, o que essa indústria fazia, né? Qual a atividade que ela desenvolvia? Será que tinha algum tipo de produto que poderia ou não gerar contaminação? Então nós fazemos no primeiro momento o que nós chamamos de avaliação preliminar, ou seja, desde quando ela está lá, que tipo de produto que ela trabalhava, que tipo de resíduo que ela gerava e se tinha algum histórico aí de multa ambiental, algum descarte irregular que foi constatado ali pelo órgão ambiental. Tá bom, fizemos todo esse trabalho e verificamos que existe algum indício, né, de contaminação, nós partimos para a confirmação, ou seja, a gente vai fazer uma investigação nessa área através de sondagens para coletar solo, bem como a gente coleta também água subterrânea, ou seja, a água do lençol freático, porque essa contaminação pode ter passado pelo solo até chegar no lençol freático. Então, são realizadas sondagens e amostragens em laboratórios para fins de investigar e confirmar se há algum tipo de contaminação nessa área. Bom, para ficar um pouco mais claro, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês novamente utilizando a mesma ferramenta, que é o Google Earth. Note que aqui a gente tinha uma estação de tratamento de efluentes. Bem como aqui não vai estar visível no Google, mas através de informações nós conseguimos constatar que existia um tanque de combustível que pode ter tido algum tipo de vazamento. Quando a gente vai passando as imagens, eu vou até avançar um pouco mais aqui, nós podemos notar que a estação de tratamento do esgoto foi aterrada, né? Então, se você chegar no dia de hoje lá, parece que nunca teve nada, mas será que essa lagoa era devidamente permeabilizada? Será que teve algum tipo de vazamento que contaminou o solo naquela região? E nessa área aqui que tinha combustível, será que houve algum derrame? Então, é um indício de que pode ter tido contaminação, mas tem que ser confirmado através da realização de sondagens de coleta de solo e água subterrânea, os famosos postos de monitoramento. Sabe aquelas tampinhas amarelas que você vê no posto de gasolina quando você vai abastecer seu carro? Então, aquilo lá provavelmente é um posto de monitoramento para saber se está tendo algum vazamento ou não ali de gasolina, diesel, etanol, para fins de controle da qualidade ambiental daquela região. Outra informação relevante com relação à contaminação é que quando ela é constatada e confirmada, ela fica averbada na matrícula do imóvel, ou seja, a matrícula é um documento público. Todo mundo tem o direito de ir até um cartório de registro de imóveis e emitir uma matrícula atualizada. Isso nem chega para o conhecimento do proprietário, é um direito da população emitir. Paga-se uma pequena taxa, eu estimo que seja na faixa de uns R$60. Melhor ainda, tudo isso se digitalizou. Hoje em dia é possível fazer essa consulta de maneira 100% digital, ou seja, não precisa ir até um cartório, pode se emitir pela internet. Eu vou deixar o link do site que dá para fazer isso aqui também. Tá bom, foi constatado que tem uma contaminação na propriedade. O que eu faço agora? Olha, depois que foi feita uma investigação para confirmar essa contaminação, muitas vezes é necessário fazer uma investigação detalhada, né, que seria realizar mais sondagens e perfurações para a gente entender onde que está a pluma dessa contaminação. Eu vou deixar um vídeo aqui na tela mostrando uma pluma de contaminação, que seria o quê? A extensão, até onde ela está indo, para que a gente saiba o que fazer. Existem diversos métodos, né, de tratamento ou de controle. Tudo vai depender do que é a sua contaminação, qual o tipo do seu solo, qual o nível do lençol freático e também qual o seu recurso financeiro, porque geralmente essas contaminações são bem caras de serem resolvidas.
Agora vamos falar sobre a importância. O porquê que é importante investigar os passivos ambientais? Primeiro, para você não entrar numa furada de comprar ou causar um passivo ambiental na qual você vai ter perdas financeiras, né? Você vai ter que gastar recursos para recuperar essa área ou monitorar a contaminação, por exemplo, o que não é nada barato. Segundo, por que é importante? Porque isso vai garantir a qualidade do meio ambiente, ou seja, nós vamos garantir que o solo e as águas subterrâneas ali daquela região estão bons. Porque imagine você ter uma propriedade do seu lado, por exemplo, o seu vizinho que causou uma contaminação e você tem um poço artesiano, semi-artesiano que você capta água para consumo. Você gostaria de ter uma água contaminada para você e sua família beber? De jeito nenhum. Então, essa é a importância do monitoramento de passivos ambientais de contaminação. E com relação aos florestais, eu digo que seria a garantia de manter um meio ambiente equilibrado e saudável. Por quê? Existem áreas que têm relevante interesse ecológico e que nessas áreas tem que ter vegetação para controles de erosão, melhoria da infiltração da água no solo e muitas vezes para fluxo de animais, né, que precisam transitar de uma área para outra. Então isso garante também um meio ambiente equilibrado e saudável. Por fim, eu gostaria de dizer para vocês que é muito importante entender o que são os passivos ambientais, onde a gente consegue buscar informação, para que a população tenha conhecimento sobre isso e não caia numa situação de ter uma surpresa quando compra uma propriedade.